O milionário enxerga o milagre nos olhos da negra mendiga e enfrenta o racismo. A chuva caiu como uma tonelada de pedra sobre a cidade. Eduardos do mundo inteiro se apressavam, engrossando o mar de guarda-chuvas e capas de chuva, enquanto as poças se acumulavam, refletindo a opulência dos arranha-céus. Mas em meio a essa corrida, alucinado por dinheiro e status, um encontro inesperado acontecia. Eduardo, um milionário que habitava uma mansão suntuosa no coração da metrópole, se perdeu em seus próprios pensamentos. O brilho das vitrines não fazia mais sentido. Enquanto caminhava em direção ao escritório, um calor estranho começou a surgir. Ele então a viu. Ana, uma mulher negra, com um olhar profundo que parecia carregar o fardo do mundo nas costas. Encolhida sob um plástico, os olhos dela radiavam uma tristeza infinita, mas também uma dignidade que o abalou. Primeiro, Eduardo hesitou. O que uma pessoa como ele estava fazendo ali, a poucos passos de uma vida tão distante, tão diferente? Ele não sabia explicar a urgência que o invadia. Em sua vida de luxo, onde as pessoas o cercavam por interesse, o olhar de Ana tinha algo de puro e verdadeiro que ele não encontrara em lugar nenhum. Meses de negócios, reuniões de gala e festas brilhantes apenas deixavam para ele uma sensação de vazio. Aquelas paredes de vidro da sua mansão pareciam já o enclausurar, mas agora ele sentia-se invadido por uma necessidade estranha de se conectar. Com um impulso, Eduardo decidiu se aproximar, oferecer um cobertor e um café quente, apenas um gesto simples. Ela olhou para ele com desconfiança, mas ao mesmo tempo com uma pitada de curiosidade. — Por que você faria isso? Perguntou com a voz embargada. Eduardo não teve resposta. Ele apenas sorriu, desajeitado enquanto entregava o café fumegante. A conversa começou hesitante. Ana compartilhava histórias de uma vida dura, mas seu tom era de uma sabedoria incomum. Ela falava sobre luta, resiliência e sonhos perdidos. Eduardo escutava como se estivesse diante de uma palestrante, absorvendo tudo. Ele se perguntava se realmente estava aprendendo algo sobre a vida ou apenas confrontando sua própria ignorância. Mas então ela mencionou um nome, um sobrenome que paralisou o coração dele, sua família, um trágico evento perdido nas sombras do passado. Eduardo sentiu um frio na espinha. Aquele sobrenome era como um eco de um lamento que ele preferia esquecer. — Você é de lá? Ele tremeu, a mão fechada em um punho. A conexão entre eles parecia mais forte, mais complexa do que tudo que ele poderia imaginar. O que ele sabia era que esse dia fatídico tinha deixado cicatrizes em sua vida. E agora ali estava a Ana, uma ponte para um passado que ele temia enfrentar. Ela se levantou, armando-se com uma dignidade que ele nunca havia visto antes. Apenas um olhar e as palavras não ditas marcaram o ar. Eduardo estava paralisado, enquanto Ana se afastava. Ele sentia a dor e a culpa subirem. A confusão era esmagadora. — Como tudo isso pode ser verdade? Murmurou para si mesmo. Em seu peito um nó se formava, um misto de culpa e alívio. E com isso, Ana desapareceu, deixando Eduardo sozinho entre a chuva e a incerteza. — Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Eduardo ficou paralisado, a mente cheia de confusão. Ele pôde sentir o chão no coração, um desejo ardente de entender mais. Mas antes que pudesse se mover, o barulho da multidão foi interrompido por um grito agudo que parecia cortar o ar pesado da chuva. As pessoas ao redor se voltaram e um tumulto começou a se formar. O choque na expressão daquelas pessoas fez o sangue de Eduardo ferver. Ele correu em direção ao som.
Ana estava no meio do agito, cercada por um grupo de homens. Eles tinham olhares ameaçadores e gestos brutais. Eduardo viu quando um deles empurrou Ana, fazendo-a cair. Algo dentro dele explodiu. Não eram apenas os olhares condescendentes e a hostilidade. Ele sentiu um escândalo percorrer seu corpo, uma dor que o fez entrar no jogo. Ei, o que está acontecendo aqui? A voz dele saiu automaticamente, cheia de desespero. Os homens se voltaram, relutantes, e um deles fez um gesto desdenhoso com as mãos. Ah, olha só, o riquinho quer ser herói, disse ele, rindo. Eduardo não se importou. A adrenalina disparou, e ele empurrou o homem que havia empurrado Ana. Mas o que ele não esperava foi a reação dos outros. O homem se virou com o punho fechado e acertou Eduardo no rosto. O impacto foi forte, e ele caiu de joelhos. Mas a visão dele estava ainda mais focada em Ana. Ela olhou para ele, mas então o olhar dela mudou. Já não havia apenas tristeza. Havia uma explosão de algo mais. Raiva, talvez? O grupo começou a se dispersar, mas o tumulto continuou. Eduardo estava de pé novamente, a dor no rosto desaparecendo sob a urgência de proteger Ana. Quando ele a olhou nos olhos, algo zuniu no ar. Era um reconhecimento profundo, mais forte que o que tinham compartilhado antes. De repente, Ana se pôs de pé. Você não entende, Eduardo. A voz dela estava carregada de um peso que o atingiu como um soco. Você não pode me salvar. Ninguém pode. Antes que pudesse responder, um celular vibrou em seu bolso. Ele rapidamente puxou o aparelho e viu a notificação. Uma mensagem do seu advogado. E uma palavra apareceu na tela. Herança. Os olhos dele se arregalaram. Ele tinha uma reunião com o advogado naquele mesmo dia. A herança da família. Um segredo sombrio que havia ficado escondido por tanto tempo. Era um tema que uma vez havia afastado a família de Ana. E agora, entre a raiva dela e a realidade de um passado que o assombrava, tudo se encaixava. Essa mulher, essa mendiga, tinha uma conexão direta com os fantasmas que o perseguiam. E então, o que nenhuma das duas partes esperava aconteceu. Um carro preto parou abruptamente. A porta se abriu e de dentro saiu uma mulher que Eduardo conhecia muito bem. Era sua irmã, Beatriz, com um olhar gelado. O que você está fazendo aqui, Ana? A pergunta dela cortou a tensão no ar como uma lâmina. O mundo pareceu congelar. Eduardo olhou para Ana. Os olhos dela cheios de uma tristeza que agora se misturava com uma vantagem calculada. Ele sentiu um nó se formar em sua garganta. O peso daquela revelação pairou entre eles. A conexão que havia se formado estava prestes a ser rasgada por segredos que ele nem sabia que existiam. Segredos sobre Ana, sobre sua família, sobre tudo que estava prestes a desmoronar. Eu não sabia. Eduardo murmurou, sua voz falhando, enquanto olhava para a irmã e depois para Ana. O céu escurecia com nuvens pesadas, refletindo a tempestade que se abatia sobre sua vida. Como tudo isso podia ser verdade? Como esse encontro poderia estar tão entrelaçado com as sombras do seu passado? A chuva começou a cair mais forte, enquanto o mundo ao redor parecia girar fora de controle. Ele queria respostas, mas o que viria a seguir seria muito mais do que perguntas. Eduardo olhou de volta para Ana, agora com o coração acelerado. Aquele momento que parecia tão carregado de tensão estava prestes a explodir em algo muito maior. Beatriz, a irmã, com seu olhar gelado, impôs um silêncio que parecia denso, cortante. O que você está fazendo aqui, Ana? A pergunta dela parecia um golpe. E tudo ficou parado, como um filme congelado. Ana respirou fundo, tentando manter a dignidade. Ela começou, mas a voz falhou. O tumulto ao redor parecia distante. Eduardo segurava a respiração, esperando que a verdade fluísse. Então, de repente, um grito irrompeu da multidão. Uma mulher desesperada, com uma expressão de puro horror, correu para o meio da confusão.
Aonde vocês estão levando ela? Ela gritava, fazendo Eduardo se virar rapidamente. Reconheceu aquela figura de imediato. Sofia, sua ex-namorada. Sofia empurrou homens que cercavam Ana, como se sua força estivesse além do que os olhos podiam ver. Ela não é o que vocês pensam. A angústia na voz dela ecoou na chuva, mas Eduardo não entendia. Seu coração pulsava, cada batida amplificando a confusão. O que estava acontecendo? Os homens hesitaram, mas a tensão continuava. Ana, mesmo sendo empurrada pela força da situação, olhava para Sofia uma mistura de incredulidade e raiva. "Você não deveria estar aqui!" gritou Ana, mas as palavras pareciam perdidas em meio ao caos. Sofia, com o rosto contorcido, se aproximou de Eduardo. "O que você fez, Edu?" A pergunta dela era como uma faca. Eduardo sentiu um nó se formar na garganta. O que ele fez? As lembranças voltaram. Os segredos, as mentiras, a herança. Coisas que ele nunca tinha revelado a ninguém. Até mesmo a Ana, que era tão impactante em sua vida, estava agora emaranhada nessa teia de mentiras. "Eu não sei." A resposta saiu engasgada. O olhar de Ana se fortaleceu enquanto ela se aproximava de Eduardo, levando-o a entender que tudo isso era parte de um estratagema muito maior. E então, como se a chuva tivesse dado a luz ao futuro, a mulher que havia aparecido do nada se virou e estourou a bomba. "Vocês não sabem, mas Ana é filha do homem que morreu no acidente na propriedade da sua família. A herança é dela também." O impacto das palavras se espalhou pela multidão como um tremor sísmico. Eduardo ficou paralisado, a mente girando. O que ela estava dizendo? Ana era parte de uma história que ele nem sabia que estava tramando por trás de sua vida. Cada olhar na multidão se voltou para ele, a expressão deles alternando entre choque e curiosidade, condenação e compaixão. Ana parecia completamente atordoada, como se o chão tivesse sido arrancado sob seus pés. "O que você está dizendo?" Sua voz, repleta de confusão, se elevou acima do ruído da tempestade. Eduardo sentiu que o tempo tinha parado, cada milésimo de segundo sendo drenado de significado. Ele olhou ao redor, viu os rostos, vislumbres de vidas e histórias que se entrelaçavam naquele momento. Mas no fundo, o que se passava era muito mais profundo. Ele não só tinha que lidar com os fantasmas de sua herança, mas agora com uma verdade devastadora que o cercava. A multidão murmurejava, olhares cúmplices trocavam-se entre conhecidos e estranhos. Ele estava afundando em um mar de sentimentos contraditórios, culpa, raiva, desespero. Não era só o passado dele que estava ameaçado. Era o futuro dele e de Ana que se encontrava na balança. Antes que pudesse formular qualquer pensamento coerente, mais uma interrupção. Um carro da polícia girava a esquina, sirenes cortando o ar. O momento de decisão estava chegando, e com ele, a certeza de que a vida de todos ali estava prestes a mudar para sempre. Um turbilhão de perguntas estava dentro dele. Ana poderia realmente ser parte do seu passado? E se sim, o que isso significava para todos eles? Eduardo. A voz de Ana era um sussurro devastador. Ele olhou nos olhos dela e viu um abismo de dor e confusão. E no fundo, soube que a história que estavam prestes a viver seria muito mais do que ele poderia imaginar. E Eduardo olhou para Ana, o coração acelerando, enquanto a confusão tomava conta dele. A tensão no ar era palpável, mas foi nesse instante que uma voz conhecida cortou o barulho da multidão. "Eduardo, o que você fez? Isso é insano!" Ele se virou apenas para ver Sofia, avançando como uma tempestade, seu olhar cheio de dor e raiva. Eu não sei o que está acontecendo." Ele mal conseguia processar as palavras. O peso delas parecia quase intolerável. A multidão dançava entre ansiedade e curiosidade, mas só um pensamento pulsava em sua mente. O passado estava ali, em pé diante dele. "Você ao menos sabe quem é a Ana de verdade?"
Sofia gritou, a frustração dela transbordando nas palavras. Ana, ofegante, olhou entre eles. A confusão em seu semblante era evidente. Eduardo se sentiu perdido em um mar de segredos. Ana, é verdade? Ele a encarou, procurando respostas no olhar dela. Mas a expressão dela era uma mistura de ferida e resignação. Eduardo, não estamos falando só de mim. Estamos falando de você. Você precisa entender, disse ela, a voz falhando enquanto tentava falar acima do tumulto. Mas antes que Eduardo pudesse entender tudo, um som ensurdecedor surgiu da esquina. Um carro da polícia deslizou, com luzes piscando. A iminência da situação aumentou. Polícias saíram, prontos para agir. Mas o que aconteceu em seguida surpreendeu a todos. Do carro, um homem saiu, alto, com uma presença intensa. Era ele, o pai de Ana. Eduardo reconheceu o rosto de uma velha foto. Ele não podia crer. Ronaldo, o que você está fazendo aqui? A voz de Ana cortou o ar, cheia de incredulidade. Ronaldo olhou fixamente para ela, um olhar duro. Eu vim por você. Ana, você não pode se misturar com eles. A maneira como falou fez o sangue de Eduardo ferver. Ele estava ali, o homem que tinha sido parte da tragédia que os separou. É isso que você acha? Que pode ordenar a vida dela? Eduardo gritou, as emoções disparando. A confusão se transformou em raiva, um desespero profundo para proteger Ana, mesmo que ele mal soubesse o que realmente estava acontecendo. A multidão murmurejava, as cabeças se viravam, olhares em choque. Ana parecia paralisada, seu passado voltando para assombrá-la. Você não pode fugir do que aconteceu, Ana. Não pode. A herança não é sua. Ronaldo disparou, fazendo o ambiente esquentar. Eduardo, nesse momento, sentiu que todo o chão estava desmoronando. Sob seus pés. O que você quer dizer com herança? Sua voz saiu baixa, mal conseguia pronunciar as palavras. Mas as respostas pareciam borbulhar, prestes a explodir. Você não vê? O que o seu pai fez, isso tudo faz parte de um ciclo que não pode continuar. A voz dele era sombria, como se revelasse um segredo que nunca deveria ter visto a luz do dia. As palavras de Ronaldo eram como lâminas de choque. Eduardo ficou paralisado, seu coração acelerando, cada batida ecoando nas têmporas. O que será que aquilo significava? O que havia realmente acontecido entre suas famílias? Ana então olhou para Eduardo, os olhos cheios de lágrimas. Eu não sou apenas a mendiga, Eduardo. Estou aqui para recuperar o que é meu, o que meu pai. Mas a frase ficou incompleta quando a tensão cresceu. A situação se tornava cada vez mais eletrizante. A sirene da polícia parecia distorcida, e um novo murmúrio se espalhou. A multidão estava inquieta, os olhares de espanto cada vez mais intensos. O que você fez? O que está acontecendo? Eduardo finalmente esperou respostas, mas antes que pudesse avançar, Ronaldo fez um gesto rápido. E então, na meio da confusão, uma voz familiar ecoou nas sombras. Vocês não têm ideia do que estão prestes a descobrir. Era Beatriz, a irmã de Eduardo. A presença dela ali era um golpe. O braço dela se levantou como se estivesse prestes a abrir as cortinas de uma verdade obscura. Essa história não acaba aqui, irmão, disse ela com uma voz carregada de segredos. Eduardo olhou de volta para Ana, suas expressões entrelaçando-se em um tipo de dor compartilhada. A verdade estava prestes a se revelar. Mas o que isso significava para todos eles? Ana estava prestes a perder tudo. Eduardo estava prestes a descobrir. E no meio daquela tempestade de emoções e verdades não ditas, uma certeza pairava. Nada, absolutamente nada, seria como antes. Eduardo olhou para Ana, com o coração acelerando, enquanto a confusão tomava conta dele. A tensão no ar era palpável. No entanto, naquele instante, Beatriz, a irmã, fez um movimento que pegou todos de surpresa. Precisamos falar,
Agora, venham comigo. Ela apontou a mão, quase como se quisesse dirigir uma orquestra em meio ao caos. A multidão estava zumbindo, mas a expressão dela era tão intensa que ninguém se atreveu a perguntar. Ana parecia hesitante, mas algo no olhar de Beatriz acendeu uma faísca de expectativa. Eduardo sentiu um frio na espinha. O que ela poderia estar escondendo? Ele trocou um olhar rápido com Ana, que estava perdida em seus próprios pensamentos. Então, sem esperar, Beatriz se virou e começou a andar rapidamente. Venham, isso não pode ser discutido aqui. A urgência na voz dela cortou o ar. Eduardo trocou o olhar com Sofia e, para sua surpresa, Lucy, a melhor amiga de Ana, apareceu também. Eu vou com você, disse ela determinada. Balançando a cabeça, Eduardo e Ana seguiram na direção em que Beatriz estava levando todos. Eles se afastaram da multidão, as vozes distantes se tornando murmúrios abafados. O céu estava carregado, mas a chuva havia diminuído, dando lugar a uma tensão elétrica no ar. Ao entrarem em um parque próximo, onde as árvores serviam de abrigo, Beatriz respirou fundo e começou a falar. Eu não sei como dizer isso, mas a voz dela falhou por um momento. Vocês estão mais interligados do que imaginam. Eduardo franziu a testa, sua mente fervilhando. Ele estava pronto para uma revelação, mas o que veio a seguir foi de tirar o fôlego. Eduardo, você sabia que a sua família adotou Ana quando ela era criança, certo? Beatriz lançou a bomba, o olhar dela firme e desafiador. A reação imediata foi de choque total. Ana estava paralisada, a expressão no rosto se transformando lentamente de confusão para pura incredulidade. Como? Como isso é possível? Ana finalmente conseguiu sussurrar, os olhos arregalados, buscando uma explicação em todos ali. O silêncio aumentou, as folhas das árvores farfalhando suavemente, como se o mundo ao redor estivesse prestes a desabar. Eu sei que não parece, mas há muitos anos houve um acidente na família de Ana. E o seu pai, ele não só estava envolvido, como tinha um acordo com os meus pais. Eles levaram você para a segurança da nossa família. A voz de Beatriz tremia um pouco. A tensão crescendo entre eles era como uma corda esticada prestes a se romper. Eduardo olhou para Ana, sentindo um vazio no estômago. Ele nunca tinha imaginado. Tudo o que achava que sabia, cada detalhe daquela história parecia agora estar desmoronando. Isso não faz sentido. Como você soube de tudo isso? Por que ninguém me contou? A raiva começava a borbulhar. Ele se sentia traído, como se houvesse uma tela que separava verdade e mentira em sua vida. Nesse momento, um grito feriu o silêncio do parque. Era Sofia, que tinha ficado mais atrás, olhando fixamente para o horizonte. Vocês não estão entendendo. Estão jogando a culpa uns nos outros, mas a verdadeira culpa está em outro lugar. Eduardo, você é o verdadeiro herdeiro. O acidente não foi acidental. A última frase foi um verdadeiro soco no estômago de Eduardo. O ceticismo dele evaporou instantaneamente. O que ela estava dizendo? Não era só sobre Ana. Agora tudo estava entrelaçado em um emaranhado de segredos que iam muito além do que podiam imaginar. A verdade que estavam buscando parecia cada vez mais distante. Mas os laços estavam se apertando. A chuva começou a cair novamente, mas agora era diferente. Era como se cada gota estivesse gritando a verdade. Cada gota, uma parte da história que eles não podiam evitar. Eduardo olhou para Ana, que tinha os olhos brilhantes. Talvez de raiva, talvez de desespero. O que isso significava para eles? E quando pensaram que a tempestade poderia acalmar, um carro preto apareceu no final do parque, parando abruptamente. Uma figura familiar e envolta em mistério desceu. A tensão no ar era insuportável. A pessoa dentro do carro observava tudo. Eduardo sentiu o coração disparar. Quem era? O que mais poderia ser revelado naquela noite ensopada de segredos? Eduardo olhou fixamente para o carro preto que parou abruptamente. O coração explodia no peito e sua mente girava como um redemoinho. Ele podia sentir a tensão no ar, como se algo grande e assustador
estivesse prestes a acontecer. Quando a porta do carro se abriu, todos prenderam a respiração. Uma figura alta e imponente desceu, sua silhueta destacando-se contra o céu nublado e as árvores molhadas. Era ele, Rafael, o pai de Eduardo, um homem que há muito tempo havia desaparecido de sua vida. Não havia dúvidas. Era o mesmo olhar astuto, a mesma postura ameaçadora que ele lembrava de sua infância. Eduardo, ele disse, a voz baixa, como um sussurro carregado de segredos. Todo o resto ao redor ficou em silêncio. Até o som da chuva parecia distante. Ana ficou paralisada, a expressão dela passando de confusão para pura incredulidade. As palavras dela, "Como você pode estar aqui?", mal saíram de seus lábios, antes da tempestade emocional tomar conta de todos. Eduardo se sentiu como se um tsunami de passado tivesse retornando, arrastando seus medos, suas lembranças, tudo. "Eu vim para buscar o que é meu", Rafael declarou, o olhar fixo em Ana. A afirmação abalou a todos, um choque que reverberou como um raio entre eles. "Você é a chave para recuperar tudo", continuou ele, a voz firme, mas com um tom que ecoava promessas e ameaças. Ana balançou a cabeça, o pavor cruzando seu rosto. "Você não pode ser sério. Eles me abandonaram. Só tenho uma vida para viver." A dor na voz dela cortou o ar como uma faca. As emoções estavam à flor da pele. "Você não sabe de nada", Rafael retrucou, a raiva transparecendo em cada palavra. "Se não fosse pela sua mãe, a tragédia que aconteceu não teria ocorrido. E agora você pretende viver como se nada tivesse a ver com isso?" A afirmação ressoou como um grito em meio ao silêncio nervoso da multidão que se aglomerava. Eduardo olhou para Ana, logo percebendo que havia algo muito mais profundo na história. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas, mas o que mais o surpreendeu foi a forma como ela se posicionou, mesmo diante do homem que alegava ter o controle. "Minha vida não é sua para reivindicar. Fui eu quem sobreviveu e não pretendo voltar a ser o que você deseja." Ana se ergueu, a dignidade dela emanando como um escudo. Mas Eduardo viu que a resistência dela parecia estar enfraquecendo. E quando tudo parecia fragilizado, então o inesperado aconteceu. Um som estrondoso ecoou pelo parque e um grupo de homens fortemente armados surgiu do lado de fora. O ar ficou tenso como um fio esticado ao máximo. "É isso que vocês acham que vão fazer? Ficar de braço cruzado enquanto se viciam em conversas de família?" Um dos homens gritou, seu olhar feroz. Eduardo sentiu um nó se formar em sua garganta. "O que está acontecendo? Quem são vocês?" perguntou sua voz tremendo. Ana olhou para ele com uma expressão de terror e compreensão. "Isso é o resultado de segredos guardados demais", ela murmurou, como se estivesse se despedindo. Neste instante, Eduardo percebeu que tudo o que ele achava conhecer sobre sua família, sobre a herança, sobre a morte, sobre Ana, tudo falhava em sua mente em um turbilhão de incerteza. Rafael sorriu de um jeito que parecia mais uma sombra do que o homem que Eduardo lembrava. "Eles vieram cobrar o que devem, e você, Eduardo, será o responsável por isso." As palavras dele foram como um grito de guerra, e Eduardo entendeu que estava prestes a ser puxado para um conflito muito maior. Uma nova urgência irrompeu nos ânimos de todos ao redor. O que Eduardo havia decidido? Quem ele realmente era? Que laços precisariam ser quebrados ou reafirmados? O destino de Ana, a verdade por trás do acidente. A mancha negra de sua herança. Tudo ali estava prestes a ser revelado em um único instante. E antes que ele pudesse reagir, o grupo invadiu o espaço. O cenário de revelações, de dor e de desespero, explodindo como uma bomba em seu peito. Eduardo olhou ao redor, percebendo que o que quer que acontecesse ali mudaria não apenas suas vidas, mas o impulso do que os havia unido. Agora,
todos teriam que escolher um lado, e ele se sentiu afundar no abismo da incerteza. A chuva começava a cair mais forte, enquanto tudo ao seu redor parecia sussurrar promessas de caos e reviravoltas ainda mais profundas. Eduardo estava paralisado, o coração disparado. O olhar de Rafael pesava como um fardo. Cada palavra era um tiro certeiro em sua sanidade. Os homens armados ao redor deles estreitavam o cerco, como predadores prontos para dar o bote. A tensão era insuportável. Ana, com lágrimas nos olhos, observava a situação se desenrolar, a desesperança tomando conta dela. Rafael avançou, o olhar fixo em Ana. "Você não faz ideia do que está prestes a perder, minha filha", disse ele, a voz profunda, ecoando como um trovão. As palavras dele reverberaram no ar, e o que parecia ser uma discussão entre famílias, logo se transformou em um duelo entre segredos obscuros. Eduardo mal podia acreditar. Era seu pai quem estava diante dele, agora desmascarado como o vilão da tragédia que sempre estivera escondida. Nas sombras, uma das figuras armadas, percebendo a tensão crescente, puxou algo do bolso. Um tablet. "Nós sabemos tudo, Rafael", gritou ele, a voz cortando o ar como uma faca. "E você não pode controlar isso. O que você fez, nossa empresa, o acidente, tudo isso é mais complexo do que você imagina." Eduardo sentiu seu estômago se revirar. O acidente? A empresa? E o que estava acontecendo? Assim que a palavra acidente foi mencionada, ele se lembrou do dia fatídico, da maneira como os jornais haviam coberto a história como um mero evento. "Mas e se não fosse tão simples assim? Você acha que eu tenho medo de você?" Rafael respondeu, a raiva fazendo sua voz gromitar. "Foi você. Se colocou no meu caminho, e agora você vai arcar com as consequências." Ana, ainda atordoada, deu um passo à frente, desafiadora. "Foi você quem destruiu minha vida e a de tantas outras. A verdade sempre virá à tona." Sua voz tremia, mas havia uma força ali, como se cada palavra estivesse carregando o peso de toda a história que vivia. A multidão, agora em silêncio, observava, cada pessoa apreensiva. E então, como se o universo estivesse conspirando contra eles, um grito ecoou do fundo do parque. "Pare! Ninguém vai tocar nela!" Uma figura irrompeu da escuridão. Era Lucy, a amiga de Ana. Sua presença envolta em uma aura de coragem que ninguém imaginava que ela tivesse. "Se você se aproximar de Ana, terá que passar por mim primeiro." Todos se viraram. O choque era palpável, mas o que ninguém esperava era que ela segurava uma arma. As palavras dela dispararam como um tiro e ninguém sabia se era coragem ou desespero. Eduardo congelou. O que estava acontecendo? "Lucy, isso não fazia sentido." "Ao contrário de todos vocês, eu conheço a verdade", gritou Lucy, seu olhar determinado atravessando a multidão. "Tudo isso é uma farsa. Está na hora de vocês pararem de esconder quem realmente são." E foram as palavras dela que ofereciam uma revelação ainda mais chocante. "Ana, você não é apenas a filha da tragédia. Você é a verdadeira herdeira da fortuna." O murmúrio cresceu em torno deles como uma onda crescendo no mar. Todos estavam boquiabertos. Eduardo sentia como se o céu estivesse desabando, seus pensamentos trovejando sem controle. "A herança é sua", Lucy continuou, agora com um brilho de confiança. "Rafael removeu tudo, e todo esse tempo você foi deixada no escuro." Eduardo olhou para Ana. Seu rosto estava pálido. O que Lucy estava insinuando? Isso mudava tudo. O passado, a herança, quem eles eram. E então a verdade que nunca pensou que existiria. Mas antes que alguém pudesse processar o que estava acontecendo, a sirene da polícia cortou o ar. Mais carros se aproximaram, luzes piscando, e o clima de tensão aumentava. Ana e Eduardo trocaram um olhar cúmplice. Estavam em uma encruzilhada. E a linha entre o certo e errado estava se tornando cada vez mais borrada. Rafael, percebendo a aproximação da polícia,
olhou para Eduardo. E pela primeira vez, o medo se manifestou em seu olhar. Você não sabe do que está falando, disse ele. Sua voz agora tingida com uma mistura de pânico e fúria. Eduardo, ainda processando toda a nova realidade que se desenrolava diante dele, estava prestes a tomar uma decisão que mudaria tudo de uma vez por todas. Mas o que viria a seguir? Ele teve que escolher um lado naquele caos. Neste momento, o que parecia ser um confronto de família virou um campo de batalha para segredos e heranças. E, com a polícia se aproximando, o tempo estava se esgotando. Eduardo estava paralisado, o coração disparado. O olhar de Rafael pesava como um fardo. Cada palavra dele era um tiro certeiro em sua sanidade. Os homens armados ao redor deles estreitavam o cerco, como predadores prontos para dar o bote. Ana, com lágrimas nos olhos, observava a situação se desenrolar. Você não faz ideia do que está prestes a perder, minha filha, disse Rafael, a voz profunda, ecoando como um trovão. Os olhos de Ana se arregalaram, o pavor em seu rosto se misturando com um toque de desafio. Eu lutei para proteger você. A tensão aumentava enquanto Rafael olhava para Eduardo, um brilho ameaçador em sua expressão. E, você, garoto, não tem ideia do que realmente está acontecendo. Eduardo trocou olhares com Ana, sentindo seu estômago se revirar. O ambiente parecia prender a respiração, mas as palavras de Rafael estavam prestes a causar uma explosão emocional. O coração de Eduardo martelava no peito, exatamente como atirados de um tambor em alta tensão. O que você quer dizer com isso? As vozes ao redor começaram a se transformar em murmúrios. O grupo de homens armados já se movia em uma formação tensa, prontos para avançar a qualquer momento. Ele não pode nos separar de nossa verdade, Lucy gritou, ganhando confiança à medida que a adrenalina a empurrava. Mas o que ninguém esperava foi o repentino impacto. Um disparo. Ecoou. O som cortou a elétrica atmosfera como uma faca, e todos congelaram. O horror estampado nos rostos se transformava rapidamente em desespero. Rafael caiu no chão, segurando o lado do estômago, enquanto o tumulto se espalhava. Ninguém sabia quem havia disparado, mas a cena parecia surreal. Ana gritou, pai, e a voz dela soou como um lamento convulso. Eduardo não conseguia processar o que estava acontecendo. Sabia que era um momento que mudaria tudo, mas o que vinha a seguir estava longe do que ele poderia imaginar. Em meio à confusão, alguém surgiu das sombras atrás de Rafael. Uma mulher com um olhar intenso e uma presença que fez o tempo parecer parar. Ela levantou a arma novamente. Sentiram falta de mim? A voz dela ecoou como um trovão, fazendo os homens armados hesitarem. Eduardo sentiu seu coração parar. Era Valentina, a ex-mulher de Rafael, que todos pensavam ter desaparecido anos atrás. A mente de Eduardo girou como uma roda vagarosa, tentando digerir a imagem da mulher que era a chave de tantos segredos. O que ela estava fazendo ali? Você não deveria estar aqui, Valentina. O que você quer? Rafael gaguejou, o desespero em sua voz, revelando um homem que estava perdendo seu controle. Eu quero a verdade e finalmente vou expor tudo. Chega de mentiras! Valentina gritou, seu olhar fuzilando Rafael, como se a fábrica de segredos e mentiras que ele havia construído estivesse prestes a desabar. Eduardo olhou para Ana, que tinha o rosto pálido. Ela é realmente a mãe dela? Pensou. A ligação se tornou evidente, mas na virada do destino era a revelação que mudaria tudo. Você é a razão pela qual perdi tudo! Rafael vociferou, a raiva empurrando-o a se levantar com dificuldade. Mas o olhar de Valentina não vacilou. E agora tudo vem à tona. Você não pode esconder seu passado para sempre. O céu escurecia ainda mais, e a sirene da polícia aumentava sua intensidade, como uma música de fundo de uma tragédia em processo. A multidão assistia, presa entre curiosidade e temor. Se a verdade surge, você não será o único a perder, Rafael.
Valentina declarou, o tom dela ardente e decidida. E então, num movimento rápido, ela virou a arma em direção à multidão. Você não sabe quem realmente está com você, Eduardo. A herança que você tanto temeu não é só sua. Quando as palavras de Valentina ecoaram, todos entenderam que a verdadeira batalha estava apenas começando. O choque percorreu como fogo. Eduardo sentiu que a terra estava se movendo sob seus pés. Aquela revelação prometia não apenas expor o passado, mas transformar o que ele acreditava saber sobre si mesmo e todos ao seu redor. E em meio ao caos, ele percebeu que a verdade que estava prestes a ser revelada mudaria não só sua vida, mas também a de Ana, despertando um mistério maior do que qualquer um deles poderia imaginar. A pergunta pairava no ar. Quem realmente era Valentina? E que segredos mais ela traria à luz? Eduardo estava paralisado, o olhar fixo em Valentina. As palavras dela giravam na sua mente como uma tempestade. Você é herdeira da fortuna. O que isso significava? Ana, ali ao seu lado, estava em choque. O pânico em seus olhos refletia a confusão da situação. A tensão aumentou quando Rafael se levantou, apoiando-se em uma árvore próxima. Valentina, você não pode simplesmente voltar e esperar que tudo seja resolvido como se nada tivesse acontecido. Ele estava pálido, o olhar nervoso, parecendo um homem à beira do abismo. Você não entende que... Tudo o que fiz foi por amor, por proteção, Valentina gritou, sua voz rechonchada de emoção. A multidão murmurava, o clima pesado como chumbo. E enquanto todos observavam, um brilho sinistro surgiu na expressão de Rafael. Você sempre foi impulsiva, Valentina. Sempre arrastou as pessoas por seu caos. Ele riu, mas não era uma risada genuína. Era um riso de quem sabe algo que os outros ignoram. Mas você não é a única que pode jogar nessa direção. Eduardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que isso significava? O clima estava tão tenso que poderia ser cortado com uma faca. De repente, uma explosão de luz surgiu no fundo do parque. Todos se viraram. E então, um homem se ergueu, saindo de detrás de uma árvore. Ele estava vestido com uma farda que os policiais usavam e, ao mesmo tempo, segurava uma câmera. É hora de revelar a verdade. O homem gritou, o tom dele cheio de desafio. Eu sou Victor, um jornalista bem informado. O mundo precisa saber o que acontece aqui. A última pessoa que Eduardo esperava ver se apresentava e o caos se instaurou. Antes que alguém pudesse reagir, Victor apontou a câmera para Rafael. Você não está sozinho, não é mesmo? Essa herança não pertence só a você. E a morte do pai de Ana também não foi um acidente. Foi um plano. As palavras dele caíram como uma bomba, varrendo a multidão. Ana ficou em choque. O que você quer dizer com isso? A voz dela tremia. O conflito de emoções a consumia. Eduardo sentia que sua cabeça estava prestes a explodir. Essa situação saía das mãos deles. Tudo estava se transformando em algo maior que eles mesmos. É simples. Victor continuou, dirigindo-se para as pessoas. Rafael e Valentina sempre quis acompanhar seus interesses, mas na verdade havia outras pessoas envolvidas. Uma organização que não se contentava em ver as vidas ruins apenas nas sombras. Eles queriam poder e controle. E você, Ana, é a chave para isso. O caos se instaurou. A multidão começou a murmurar. Estava confusa, perdida. Eduardo olhou para Ana. A expressão dela mudava a cada segundo. Como assim, a chave? Ele precisava de uma resposta. Todos precisavam. Você não pode tocar nela! Rafael gritou, agora transtornado. Mas Ana estava paralisada, assim como Eduardo. A revelação era demais para processar. Os olhos dela se arregalaram. Quem são essas pessoas? O que está acontecendo? As lágrimas escorriam em seu rosto, mas havia uma determinação no olhar dela.
Os segredos que sua família guarda são mais profundos do que pensavam. O que eles queriam era que você seguisse o caminho deles. E agora, você está mais perto disso do que imagina, Ana. Victor disse, fazendo gestos para que todos prestassem atenção. Ele sabia que estava girando a roleta da vida e havia um mar de inevitabilidade. E, como se o universo estivesse conspirando contra eles, um grito cortou a tensão. Não é só isso. A mulher que apareceu dos arbustos era a assistente de Valentina, a pessoa que tinha mais informações do que qualquer um poderia imaginar. Ana, você é o que eles sempre esperaram. Você precisa decidir. O que será de você? Nesse exato momento, com a poeira da revelação ainda pairando no ar, a polícia chegou em carga. Luzes piscando, sirenes cortando. Tudo parecia uma cena de um filme. Eduardo, agora mais disposto do que nunca a lutar, sentiu que precisava proteger Ana a qualquer custo. Mas o futuro deles estava envolto em mistério. E naquela fração de segundo, enquanto a situação se tornava um turbilhão de gritos e confusão, Eduardo percebeu que não apenas a herança estava em jogo. Era a própria vida deles. E no meio de tudo isso, uma pergunta gritava em sua mente. Quem estava realmente no controle? O tumulto no parque aumentava como a tempestade que ainda rugia no céu. Eduardo sentiu o pulsar de seu próprio coração, a adrenalina tomando conta dele. Ele olhou para Ana, que estava a poucos passos de distância, a dor e a confusão se misturando em seus olhos. Valentina, com a arma ainda em punho, olhava para Rafael, mas também para Ana, como se esperasse um sinal. Chega de joguinhos, Rafael! Valentina gritou, a voz ressoando como um trovão. Foi você quem me forçou a ir embora. E agora, quando a verdade está prestes a surgir, você ainda tenta controlar tudo isso? Rafael, com a mão tremendo, tentou se recompor. Você não entende, Valentina. Sempre quis proteger a nossa família. Mas a expressão de Valentina era de desafio. O clima ficou pesado, enquanto Ana, percebendo o que estava em jogo, respirou profundamente. Eu não quero ser apenas um peão no seu jogo familiar, Rafael. Exclamou. Minha vida não é uma moeda de troca. Eu escolho meu próprio caminho. O olhar dela, pela primeira vez, transparecia uma força que Eduardo não sabia que ela tinha. Você não sabe o que está falando. Rafael tentou retomar o controle, mas a polícia começou a cercar o parque. Sirenes de fundo e luzes piscando traziam uma nova dinâmica para o local e o público começou a reagir. Eduardo, é hora de decidir! Lucy gritou. Estamos todos em perigo. Você precisa escolher um lado. E naquele instante, a verdade que começava a emergir se entrelaçou em sentimentos de necessidade e urgência. Não podemos ficar parados, Eduardo gritou, sentindo que as decisões a serem tomadas seriam um divisor de águas. Se você quer saber a verdade, então venha. Rafael finalmente cedeu, mas você tem que ouvir sobre o acidente, sobre sua herança, sobre tudo. Ele olhou ao redor, percebendo que o jogo dele poderia estar se encerrando. Os homens armados começaram a se mover com determinação. Mas Valentina levantou a arma. Ninguém vai tocar em ninguém. Chegou a hora de limpar a história, e isso começa agora. Sua voz carregava um peso que todos respeitaram. Ana trocou um olhar profundo com Eduardo. A conexão entre eles era palpável. Precisamos fazer isso, juntos. Se a verdade vai vir à tona, que seja de uma vez por todas. As palavras dela eram como um chamado, um reconhecimento de que eles não eram mais reféns de suas histórias, mas protagonistas de suas próprias vidas. E naquele momento, o que parecia ser o fim se transformou em um novo começo. A polícia se aproximou, e o sargento em destaque levantou a voz. Rafael, você está cercado. Renda-se ou precisaremos usar força. Eduardo apertou a mão de Ana. As vozes de todos ao redor tornaram-se um só eco, um clamor por justiça e pela verdade que finalmente seria revelada.
Rafael olhou para eles, a máscara de controle começando a cair. Vocês acham que podem me parar? Isso ainda não acabou! O caos tomou conta quando a arma de Valentina se virou novamente para Rafael, pronta para desencadear a verdade. A tensão explodia e cada segundo parecia se alongar. Eduardo sentiu que a vida estava prestes a mudar. No fundo, ele sabia que não havia como voltar atrás. Quando Rafael foi finalmente cercado, ele olhou para Ana e Eduardo, o desespero cravado em seus olhos. Isso não acaba aqui! Vocês não sabem a verdade. As palavras dele ecoaram como um desafio, enquanto a polícia o detinha, criando brecha para o novo caminho que eles estavam prestes a trilhar. Eduardo puxou Ana para mais perto, uma onda de esperança e alívio passando por ele. Eles estavam livres, e enquanto a confusão ao redor diminuía, aquele instante de clareza brilhava como uma luz no fim do túnel. O peso das mentiras finalmente estava começando a ser aliviado. Vamos dar um passo à frente. Juntos, disse Ana, a força na voz dela ressoando na alma dele. E assim, com o passado finalmente começando a ser desmascarado, uma nova era emergiu para todos. Mas antes que a poeira assentasse completamente, uma pergunta ficou no ar. O que a verdade realmente significava para eles? E quais segredos mais poderiam ainda surgir? E pensando nisso, não se esqueça, se inscreva imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e ajudar a manter o canal no ar. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não saia do canal ainda, porque você não pode perder as próximas histórias emocionantes que já estão disponíveis. Agora, clique na próxima história incrível que está esperando por você no final do vídeo.